Ele diz assim: a fórmula estrutural da morfina, que está representado logo abaixo, que foi essa que eu representei aqui, nos mostra que ela é um composto orgânico do grupo dos alcaloides. Os alcaloides são compostos encontrados em folhas, raízes ou cascas, portanto, a morfina também tem origem vegetal. A sua descoberta se deu graças ao estudo do ópio, que é extraído de uma das plantas mais antigas empregadas pelo homem, a flor da papoula. Aí ele vem dizendo assim: na composição da morfina, identifica-se a função amina. Uma das características desse grupo de substâncias presentes na morfina é... Olha, quando a gente fala aqui em substâncias que conseguem fazer aí o que é chamado de ligações de hidrogênio, para que isso aconteça, na estrutura, eu tenho que ter o hidrogênio diretamente ligado ao flúor, diretamente ligado ao oxigênio ou diretamente ligado ao nitrogênio. Se na estrutura eu tenho hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado ao oxigênio ou hidrogênio ligado ao nitrogênio, significa que essas moléculas, entre elas, elas são atraídas umas pelas outras por ligações de hidrogênio. A presença de ligações de hidrogênio confere à substância uma boa solubilidade em água, que também tem as ligações de hidrogênio, né? Hidrogênio ligado ao oxigênio. A presença das ligações de hidrogênio conferem para essas substâncias um ponto de ebulição mais alto. Para você ter uma ideia, a morfina, não precisa guardar esse valor, por isso que eu nem vou colocar aqui colorido. A morfina, ela tem um ponto de ebulição que fica bem próximo a 255 graus Celsius. A água ferve aí a 100 graus ao nível do mar, né? Aqui ela ferve a 255, que é um ponto de ebulição alto por causa dessas ligações de hidrogênio. Mas para ter ligação de hidrogênio, tem que ter o hidrogênio também ligado ao nitrogênio. Essa é uma outra possibilidade. E aqui nós temos o nitrogênio. Quando se fala nas aminas, eu posso obter a amina em função da substituição de hidrogênios da amônia. Se eu venho aqui e tem amônia, né? Hidrogênio ligado a nitrogênio, as moléculas de amônia são atraídas umas pelas outras pelas ligações de hidrogênio. Se eu faço aqui a substituição de um dos hidrogênios da amônia por carbono, então coloquei aqui um carbono, aqui eu tenho uma amina que é chamada de amina primária, que é quando o nitrogênio está diretamente ligado a um único carbono. E se eu tenho amina primária, continua tendo hidrogênio ligado ao nitrogênio, o que garante para a gente a presença aqui das ligações de hidrogênio. Agora, se eu pegar aqui na amônia e substituir 2 hidrogênios da amônia, aqui, ó, colocar aqui uma substituição, substituindo 2 hidrogênios da amônia por cadeias carbônicas. Quer dizer, aqui não interessa a quantidade de carbonos. O que me interessa é que quando eu tenho diretamente ligado ao nitrogênio 2 carbonos, houve 2 dessas substituições, nós temos aqui a amina chamada de amina secundária. E na amina secundária eu continuo tendo nitrogênio ligado a hidrogênio. Isso significa que continua fazendo as ligações de hidrogênio. Como eu também posso vir aqui e pegar e substituir os 3 hidrogênios da amônia, eu posso substituir aí por carbonos. Quer dizer, aqui não interessa, como eu disse, a quantidade de carbonos da cadeia. O que me interessa é que ligado ao nitrogênio, agora eu tenho 3 carbonos. Quer dizer, eu tenho aqui uma amônia que é chamada... Desculpa, tem aqui uma amina que é chamada de amina terciária. Só que na amina terciária você vê que já não tem mais hidrogênio ligado a nitrogênio. E não ter hidrogênio ligado a nitrogênio, isso significa que eu não tenho a ligação de hidrogênio. Então quer dizer que a presença dos OHs são responsáveis por eu ter um ponto de ebulição mais alto. Só que o exercício está pedindo para a gente analisar o grupamento amina. Se fosse uma amina primária, uma amina secundária, seria responsável por essa temperatura de ebulição ser ainda maior. Quer dizer, a temperatura de ebulição certamente seria maior que 255. Mas por ser uma amina terciária, significa que aqui não tem a ligação de hidrogênio, o que acaba determinando uma temperatura de ebulição mais baixa. Então quer dizer que por ser uma amina terciária, não vai fazer o aumento. Quer dizer, tem aqui, por conta de não fazer aqui a ligação de hidrogênio, nós temos aqui, para esse composto, comparado a aminas primárias e secundárias, um ponto de ebulição mais baixo. Então, quer dizer que é por isso que a alternativa certa é a alternativa A, né?
Então, a mina, por ser uma mina terciária, o baixo ponto de ebulição devido à presença dessa característica. A mina terciária significa que nós não temos hidrogênio ligado ao nitrogênio, quer dizer, eu não tenho aqui, nesse ponto da estrutura, as ligações de hidrogênio. Agora, um outro exercício que a gente também tem que dar uma atenção bem legal é quando se fala aí nas estações de tratamento d'água, né? As estações de tratamento d'água, elas normalmente, elas ficam aí bem próximas, né, ao local da fonte, né, perto do rio. É abreviado por ETA, né? Tá aí, olha, estação de tratamento d'água. E aí essa água, ela é bombeada. E a hora que ela chega na estação de tratamento, ela já passa aqui pelo carvão ativado. O carvão ativado, ele tem uma propriedade que é bem interessante, que por adsorção, ele retira daqui substâncias odoríferas. Ele retira substâncias que apresentam aí o cheiro. Aí essa água, depois de passar aqui pelo carvão ativado, ela vai ser direcionada aqui a um grande tanque, onde aqui vão ser colocadas substâncias para que aconteçam algumas reações. E aqui uma substância que vale muito a pena a gente chamar a sua atenção é chamada de sulfato de alumínio e a fórmula é o Al2SO43. O sulfato de alumínio, quando colocado em água, é uma substância muito solúvel em água, eu vou ter nessa solução os cátions de alumínio. E esses cátions de alumínio em solução aquosa, eles reagem com moléculas de água. Eles promovem aqui reações de hidrólise. E ao ocorrer essa reação de hidrólise, nós temos aqui a produção do AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. E o hidróxido de alumínio trata-se de uma substância gelatinosa. E no momento que se adiciona o sulfato de alumínio, o tanque aqui ele é agitado vigorosamente, onde esse gel fica caminhando aqui de um lado para outro no meio da água. E a grande finalidade é pegar sólidos que estavam aqui em suspensão para eles ir grudando aqui nessa gelatina. E aí esses sólidos, depois de grudados nessa gelatina, depois de toda essa agitação, esse sistema fica em repouso. Aí toda essa parte gelatinosa e com os sólidos devidamente aderidos vão sedimentando, vão vindo aqui para o fundo, que é onde eu vou fazer aqui a representação. Então eu tenho aqui essa gelatina aqui no fundo e nessa gelatina estão grudados aí os sólidos que estavam lá em suspensão. Essa gelatina, com todos os sólidos grudados nela, a gente diz que são flocos. Por isso que esse processo é chamado de floculação. Então, quando se fala na floculação, é por conta da adição do sulfato de alumínio que produz essa substância gelatinosa, onde os sólidos ficam incrustados aí nessa gelatina. Agora, nós temos aqui todos esses flocos, eles são sedimentados. E essa sedimentação ocorre pela ação da gravidade. E quando a gente tem aí a ação da gravidade, eu posso dizer que aconteceu aí uma decantação. Então, quer dizer que logo após colocar o sulfato de alumínio, nós temos a formação dessa gelatina, grudam nos sólidos, isso fica em repouso, essa gelatina vai sofrer a sedimentação, quer dizer, a decantação. Depois disso, essa água vai ser transferida para um outro reservatório. Só que no meio desse caminho, a água passa aqui por dentro de uma caixa de areia. Só que ela passa aqui, dentro dessa caixa de areia, de uma forma muito lenta, muito vagarosa. E aí, a hora que vai passando aqui lentamente, vão ficando presos dentro dessa caixa de areia alguns sólidos que a floculação não conseguiu retirar. Quando você monta um esquema qualquer que permita a retenção de uma substância sólida, nós estamos falando aí na filtração. Então, quer dizer que o processo que acontece na caixa de areia, retenção de sólido, filtração. Aí toda essa água vai ser levada aqui a um outro reservatório, onde aqui tem alguns testes que são muito específicos, dependendo aí do local dessa água. Precisa ver se tem alguns metais pesados. Não tem testes aí, como eu disse, específicos. Mas independente do local, aqui tem a adição de duas substâncias muito importantes.
Nós adicionamos aqui substâncias que vão liberar aqui na água o ânion F-. O F- é o fluoreto, é a fluoretação da água. O ânion fluoreto tem a propriedade de fortalecer o esmalte dentário e, por conta disso, diminuir aí a incidência de cáries na população, né? Desde quando a água é fluoretada, diminuiu sensivelmente o número de cáries dentárias. Quer dizer, a fluoretação aqui é importante demais, né? E aqui também é o momento de fazer a desinfecção. Essa desinfecção é adicionar substâncias para matar organismos que estão instalados nessa água. Só que essa desinfecção pode ser feita por intermédio da adição de várias substâncias. Em alguns locais coloca-se o ozônio, que é uma substância germicida. Só que aqui no Brasil, na maior parte das vezes, coloca-se o cloro. Colocar ozônio ou colocar o cloro só depende do organismo que está instalado. Quer dizer, aqui no Brasil, na maior parte das vezes, esses organismos são mais sensíveis à ação do cloro, por isso que ele é usado. Quando se fala só o nome do elemento, é a substância simples que esse elemento forma. E a substância simples cloro é o Cl2, que trata-se de um gás. Como nós vamos colocar um gás em líquido, o termo usado normalmente é borbulhar o gás. E quando nós borbulhamos aqui o cloro em água, nós temos a produção do HCl, que é o ácido clorídrico, e tem aqui a produção do HClO. Esse aqui, eu até colocar aqui o nome, que esse aqui é o que mais importa para a gente. O HClO trata-se do ácido hipocloroso. E esse ácido é que é a substância germicida. É essa substância que consegue exterminar os organismos instalados nessa água. Então, quer dizer que não é o cloro que é germicida, é uma substância formada quando o cloro entra em contato aí com a água. E essa substância, o HClO, é o ácido hipocloroso. E quando vai se colocar aqui o cloro, sempre se coloca uma quantidade excessiva, uma quantidade muito grande, que é para ter a certeza de que vai matar não só os organismos que estão instalados na água nesse momento, mas vai matar também todos os organismos que vão ser encontrados em todo o caminho, né, que essa água vai percorrer para chegar na sua casa. Quer dizer, nesse momento, a água pode chegar na sua casa até com um sabor não muito bom por causa do excesso do cloro, mas certamente não vai te trazer problemas de infecções, porque os organismos vão estar devidamente exterminados. Então essa daqui é a sequência para se obter aí uma água em situação muito nobre aí para sua utilização. Mas aí ele vem dizendo assim: entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio. Está aí, o L2SO4,3, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes nela se aderem. Que é isso? É uma gelatina onde as impurezas, os sólidos estão em suspensão na água, ficam aderidos a esse gel. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas então, depois que teve essa aderência, deixa isso daqui em repouso, prateia aqui a sedimentação e depois retira-se essa água, fazendo a separação, né? Esse processo de separação é chamado de decantação, que é o que aparece para você aí na alternativa A. Beleza? Rapaziada, se mantenha focado, você está aí já no 3º ano, próximo aí a fazer aquele Enem valendo, os vestibulares valendo, para que o ano que vem você esteja aí na universidade e no curso dos seus sonhos. Beleza? Um abraço a todos e muito sucesso. Tchau.